Você sabe o que é desdobramento espiritual? O que é a projeção astral? Você sabia que nem todo desdobramento espiritual é uma projeção astral? E entidades do mundo astral que nós encontramos quando estamos em projeção astral, ou seja, no mundo astral. Isso pode gerar obsessões. Esses habitantes do mundo astral podem se vincular à minha energia e ficar comigo? Quais são os critérios? Qual é a ética, o comportamento que eu tenho que ter para lidar com o mundo astral de forma equilibrada, com discernimento mental, sem atrair obsessores, sejam dessa vida ou do passado remoto. Mas antes de iniciarmos, peço a você inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe no comentário fixado nesse vídeo o descritivo do curso Umbanda Pé no Chão. Você é redirecionado ali através de um link, você já sai maratonando as aulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Se não é fácil lidar com seres humanos aqui entre nós encarnados, você imagina você fora do corpo físico, projetado no mundo astral. Como você lida com os habitantes do mundo astral? Você tem domínio, um método, você tem autodefesa psíquica, energética, equilíbrio mental, emocional e espiritual para lidar com os habitantes do mundo astral? Desdobramento espiritual e projeção astral não é brincadeira, são coisas muito, muito sérias e nunca devem ser induzidos, provocados, procurados por mera curiosidade, por fantasia, por querer descortinar o mundo astral e saber o que tem, ou até mesmo para sair viajando por aí, satisfazendo a sua imaginação, as suas fantasias. Desdobramento espiritual é a capacidade que todos nós temos, em maior ou menor grau, de desacoplar os corpos espirituais. O nosso perispírito, o corpo astral, sempre que dormimos, ele se desloca do complexo físico etéreo e podemos ter projeções astrais de maneira espontânea. Uma projeção astral é quando o nosso corpo astral está completamente desdobrado, desencaixado do corpo físico e projetado, incursionou no mundo astral. Na maioria das vezes nós nos desdobramos, mas não nos projetamos no mundo astral. É muito importante para a projeção astral nós termos um amparador, um guia amparador que vai nos dar proteção e nos guiar no mundo astral. Não recomendo para ninguém ter a pretensão de achar que sozinho, sem este amparador, que você pode descortinar o mundo astral sozinho e sair viajando por aí. Ramatiz nos diz que a mente é potente dínamo, que os pensamentos são energias e que formam matéria etéreo-astral. Então, além de encarnados fora do corpo físico, sim, podemos encontrar outros encarnados fora do corpo físico. E de desencarnados habitantes do mundo astral, não devemos esquecer formas, pensamentos que pairam no éter próximo aqui à Terra. Todos compondo encarnados fora do corpo físico, desencarnados, habitante comum do mundo astral inferior e formas, pensamentos imantadas próximo aqui à Terra, tudo isso compõe uma orquestra, é consequência de nossas fraquezas psicológicas, frustrações, medos, traumas, contrariedades, irritações, insânia, tudo isso é adubo
que fortalece essa movimentação de seres fora do corpo físico que acontecem naturalmente durante o desprendimento ou desdobramento espontâneo e natural durante o sono físico. Ramatiz nos diz que as pessoas comuns, o senso comum, saem do corpo físico durante o sono para satisfazer os seus desejos reprimidos, frustrações. Muitos estão em busca da satisfação dos seus sentidos, vão para instâncias do astral inferior buscar gozos e prazeres. No livro Jardim dos Orixás, isto é aprofundado num relato de Pai Quirino, que é um amparador espiritual, um preto velho que trabalha nos umbrais inferiores. Não é por um acaso que a maioria dos trabalhos espirituais na Umbanda acontecem depois da hora grande, que é a meia-noite, e culminam até o pino da hora grande seguinte, que é 6 horas da manhã. Meia-noite, o máximo de treva, o máximo de sombra, o máximo de afastamento da luz solar. A hora grande das 6 horas da manhã, a luz desponta a escuridão. E entre uma hora grande e outra, as humanas criaturas estão dormindo, desdobradas, fora do corpo físico, muitas projetadas em projeção astral. Aí acontece o trabalho de demanda, corte, desobsessão dos guias espirituais, atendendo os seres humanos desdobrados, muitos dos quais foram na gira de Umbanda prática, no terreiro. Olha que interessante que Ramatiz nos diz sobre desdobramento espiritual e obsessões. A grande massa da população não domina conscientemente as saídas do corpo físico. Isso não quer dizer que eles não aconteçam, inclusive excursões e desdobramento espiritual em projeção astral. Por esse motivo, antigamente, o acesso a essas técnicas, esses conhecimentos, eram classificados como de iniciação em fraternidades mais fechadas. Os mestres do passado, eles classificavam em graus iniciáticos e exigiam provas da capacidade e do caráter do indivíduo que estava interessado na iniciação para começar a treinar essas técnicas de magnetismo de projeção astral. Os mestres acompanhavam a educação e o treinamento dessas pessoas, seus discípulos, até que eles estivessem prontos para de fato receber todas as técnicas de magnetismo de desdobramento espiritual. Esses mestres sabiam que, se descortinado o véu entre o profano e o mundo astral para aqueles que estavam despreparados no caráter, eles correriam sério risco, inclusive de entrar em desequilíbrios psíquicos e emocionais pela ausência de educação anímico-consciencial e do baixo caráter ainda. Impunha-se conhecer profundamente o perfil psicológico dos futuros projetores e viajores astrais. E Ramatiz nos diz que na atualidade a informação, essas técnicas estão se adquirindo de maneira muito fácil, hoje em dia até online. Você adquire aí em cursos, simpósios online, em que esses instrutores passam essas técnicas de maneira horizontal para todos, sem se preocupar em dar uma assistência, em, de fato, serem mestres espirituais e acompanhar o desenvolvimento desses adeptos. Simplesmente se passa a técnica pela técnica. Antes dos mestres, antigamente, passarem qualquer técnica, eles se preocupavam com os preceitos e observâncias que os neófitos, os candidatos à iniciação a essas técnicas de desdobramento espiritual e projeção astral, teriam que dominar. Preceitos e observâncias que são basilares e estão consagrados no Sanata Dharma, na religião eterna, na tradição do yoga clássico.
yogis, swamis, mestres da tradição do Oriente têm que dominar isso. Então nós teríamos algumas observâncias e preceitos que se chama yamas e niyamas. Eu vou citar alguns só para ilustrar a cosmoética, como deve ser o nosso comportamento aqui entre nós, seres humanos, para que nós não atraiamos entidades, habitantes astrais que sejam nossos inimigos e que venham a estabelecer processos de obsessão. Então, por exemplo, a Hinsa, que quer dizer não violência, uma poderosa força que pode ser usada para escolher até o que comemos, por exemplo, que a nossa alimentação não cause violência e sofrimento a outro. Aí entendemos a opção de sermos vegetarianos. A Hinsa, não violência, não vitimar quem quer que seja, não causar sofrimento a quem quer que seja. Satya é verdade, dizer somente a verdade, seja vivenciar somente a verdade, seja em pensamentos, palavras e ações. Ser verdadeiro não é somente dizer a verdade, mas manter a coerência entre o nosso mundo interior psíquico, emocional, o que pensamos, e o nosso mundo exterior, como nós nos relacionamos com o outro. Asteia, que quer dizer literalmente não roubar. Não é só roubar no sentido físico, não roubar o tempo, não roubar as ideias dos outros, não sugar o mérito do outro, a paciência, não ser um indivíduo que se apodera da energia psíquica do outro, que requer uma atenção exagerada, que se vitimiza, que se autoflagela. Brahmanacharya, que quer dizer austeridade, austeridade na nossa fala, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós buscamos ver, alinhar isso com um propósito superior no nosso dia a dia. E por último, a parigraha, que quer dizer contentar-se com o necessário, contentar-se naquilo que te dá bom senso na tua vida, e o bom senso deve prevalecer, ou seja, você não ter ambição, não ter cobiça, não ter anseio exagerado de poder, de fama, de reconhecimento. E fundamentalmente minimizarmos o nosso ego, nosso egoísmo, vaidade, ciúme, tudo aquilo que nós teríamos que trabalhar para ser seres humanos melhores, vai nos instrumentalizar quando estivermos em projeção astral para lidar melhor com os habitantes do mundo espiritual. E os habitantes do plano astral têm de tudo quanto é tipo, mas por uma projeção do que é predominante na Terra, não temos ainda hoje entidades de calibre espiritual ou de caráter elevado. Então nós temos os mais diversos tipos ardilosos de consciências e de espíritos desencarnados que estão sedentos, estão à espreita, aguardando médiuns e viajores astrais desavisados, seja pelo desdobramento natural, seja pelo induzido intencionalmente, inocentes úteis, que eles consigam se apoderar, dominar o li e começar um processo de obsessão espiritual. Então, ao invés de você estar sendo instrumento do astral superior para a asepsia das regiões umbralinas, para a reconstrução extrafísica, você está se tornando um instrumento que alimenta de fluido esta categoria de espíritos egóicos, vaidosos, que se rebelam contra o atual momento do planeta de mudança de consciência e que querem médiuns desavisados para eles tomarem frente, tomarem contra, dominarem a ideação mental, o psiquismo, suas sinapses, fazendo com que esses médiuns se tornem instrumento deles. Dei algumas dicas de desdobramento espiritual. O que é desdobramento espiritual? Nem todo desdobramento é projeção astral. O que é a projeção astral?
e as possibilidades de obsessão espiritual neste relacionamento com os habitantes do mundo astral, que de fato acontece e vai acontecer em algum momento para todos nós, mas aqueles que têm mais sensibilidades, aqueles que buscam a projeção astral, médiums, espiritualistas, sensitivos, têm que dominar esta cosmoética, essa ética de comportamento, alinhar o caráter com um propósito espiritual superior para que consigamos ser viajores astrais seguros. Você conhecia desdobramento espiritual, projeção astral? Você já teve alguma experiência de projeção astral? Você já se viu fora do corpo? Deixe os comentários, estarei lendo a todos, respondendo se necessário. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.